Paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Eu agradeço muito a sua presença aqui nesta manhã. Antes da gente prosseguir, eu quero falar um pouquinho de duas coisas. Primeiro que no próximo sábado, agora na parte da tarde, se eu não me engano, ali a partir de 1h até mais ou menos umas 18 horas, nós vamos receber aqui na nossa igreja cerca de 80, 100 jovens, todos oriundos da nossa associação aqui da nossa região. Então nós vamos ter aqui o Conecta, vamos estar recebendo aqui na nossa igreja, vai ser um movimento bem bacana, fiquem em oração por nós. Dia 1º de maio, eu não sei se tem vagas ainda. O último relatório que eu tive era que nós tínhamos ainda 10 vagas. Essas 10 vagas, todos os que estavam no cadastro de reservas já entraram para compor a vaga. A partir do complemento dessas 10 vagas, nós não temos mais como encaixar ninguém. Só para que você entenda como é que funciona. Nós fizemos um contrato tanto com o sítio quanto com o fornecedor do alimento, né, que vai preparar os nossos almoços, para 100 pessoas inicialmente. Passou disso, o preço sobe muito. Então a gente tem que trabalhar de acordo com essa realidade do movimento do valor. Então quando a gente vai para 150 pessoas, que é o que nós abrimos agora, e aí já dá para equilibrar isso. Então nós abrimos vagas, saímos de 100 e fomos para 150. Dessas 150, se eu não me engano, até sexta-feira tinha 10 vagas. Então se você tem interesse de ir, liga para a secretaria, procura saber se ainda tem vaga, já chega pagando, porque o que garante a sua vaga é o pagamento, tá? Se você já deu nome, você também deu lá um prazo do dia que você vai pagar, efetua esse pagamento para que a gente possa entender que realmente aquela vaga está preenchida, tá bom? Vai ser um dia maravilhoso, nós vamos ter atividades, nós estamos vendo a possibilidade de levar uns brinquedões que servem até para adulto, aqueles escorregos de encher, aquelas camas elásticas gigantes, enfim. Vai ser um dia bem bacana aí para a glória de Deus. Esperamos que esteja sol nesse dia, né? Para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos aqui uma visitante de primeira vez, a Maia, né? E eu vou convidá-los a que estejam aqui na frente, o pai, a mãe, a Maia e quem eles quiserem trazer também, tá? E eu quero ler um texto da palavra de Deus. Eu quero ler um texto que se encontra lá em Êxodo, capítulo de número 2. Olha aí que bacana, né? Isso. Ô, Bruna, você está dormindo bem, não está? Ah, então. Tranquilo. A noite inteira? Glória a Deus por isso. São só vocês dois? Não vai vir mais ninguém? Quer que venham os parentes? Pode vir. Eu quero ler um texto que se encontra em Êxodo 2. Só para eu entender aqui, o paizão eu já conheço. Tudo bem, vozão? Cadê a vovó? Tá ali. Essa ala aqui é quem é? Sua irmã, realmente sua irmã. Cunhadão, né? Deus abençoe. Esse aqui é o irmão de quem? Ah, seu irmão também? Esse já não parece tanto com você é mais bacanão, mais chinfrado. Brincadeira. Mais estiloso aí, ó. Aquele não é paizão ainda, né? Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá. Aqui a vozona e aqui a Bisa. Poxa, seja bem-vinda. Deus abençoe a senhora, viu? Êxodo capítulo 2 diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, não é o caso de vocês dois, tá certo? Até porque eles tiveram um menino, né? Ela engravidou, deu à luz a um filho, vendo que ele era bonito, aí é o caso dela, ela é bonita, né? Ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais esconder, ela pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que ia acontecer.
A filha então do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso ela viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena desse bebê e disse: é um menino e ele é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se, perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar este menino? Quero, respondeu ela. E a moça então foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o, para mim eu lhe pagarei por isso. A mulher então levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu os tirei das águas. Você viu o que aconteceu aqui? Era uma criancinha, né? Foi colocada num rio, a filha de Faraó pegou, e a irmãzinha dele, muito esperta, disse assim: você quer que eu traga alguém para cuidar dele? Eu vou trazer a própria mãe do menino, que ainda foi paga para cuidar do seu próprio filho, não é? E aí ela ficou com ele até que ele tivesse uma determinada idade. Você sabe o que essa mulher fez com esse menino? Ela discipulou ele. O nome dela é Joquebede. Ela discipulou ele de tal forma que quando ele foi para o Egito e ele lidou com todas aquelas coisas que o Egito podia oferecer a ele, o dia que ele se deparou com a realidade da vida, ele lembrou: eu sou um hebreu, eu sou um crente, eu sou do povo de Deus, eu sou nação santa, eu sou sacerdócio real. O que eu quero pedir vocês em nome de Jesus? Discipula essa menina nos caminhos do Senhor, com toda a força, com toda a ousadia, para que quando ela cresça, ela diga: eu sou povo de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento tão maravilhoso, pelo nascimento da Maia. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor trouxe vida a essa casa. É um presente do Senhor que o Senhor está dando a essa família toda. E eles agora, ó Deus, podem sorrir, eles agora se alegram, porque eles têm uma preciosidade do Senhor entre eles. E eu quero, Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, consagrar essa criança em tuas mãos. E peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor encha ela do teu espírito e que no momento certo a tua palavra encontre um lugar apropriado na vida dela e que ela seja uma grande mulher do Senhor, uma peça viva, um instrumento vivo em tuas mãos, para levar vida, edificação e palavra do Senhor a todos aqueles que estiverem ao seu redor. Pai, que a tua luz ilumine através da vida da Maia e que o Eli, o Deus e a Bruna sejam revestidos da tua sabedoria para conduzi-la no caminho do Senhor. Em nome do poderoso Jesus é que nós consagramos essa criança em tuas mãos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Consagrar dói, dá vontade de chorar, é uma coisa que vem na gente assim poderosa. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém.
Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Queridos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, a partir do verso de número 13. Hoje a gente vai interromper as nossas exposições de Efésios. Eu não sei se você convidou o seu patrão para vir aqui hoje, como eu falei na semana passada, não é? Eu falei, convida o seu patrão, porque hoje é para eles. Nós vamos falar sobre o que é ser um patrão crente, né? Mas hoje nós vamos mudar um pouquinho em função da data que nós estamos, né? Como eu falei hoje aqui de manhã, na classe aqui de escola bíblica que eu ministro aqui embaixo, essa hora da manhã, no dia da ressurreição, já deve estar uma confusão terrível entre os discípulos, né? As mulheres já estão falando uma com a outra e dizendo: ó, Jesus, o corpo não está lá, o cadáver não está, onde é que está esse corpo? E está uma tremenda confusão lá. Então hoje é um dia que nós tiramos para falar um pouco sobre a ressurreição do Senhor Jesus, embora nós, como igreja do Senhor Jesus, falamos isso o ano inteiro, não é? Assim como o Natal, a gente fala o ano inteiro sobre o nascimento de Jesus, sobre a obra de Jesus, mas hoje nós vamos nos unir a todos os cristãos ocidentais para falar um pouco sobre a ressurreição. Então aí em Lucas capítulo 24, a partir do verso de número 13, diz assim: naquele mesmo dia,
Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto vocês estão caminhando? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua própria glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, e eu peço em nome de Jesus que nós tenhamos o privilégio, pela tua graça e misericórdia, de aprender alguma coisa aqui nesta manhã. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, esse é um dos mais extensos relatos de Jesus pós-ressurreto. Lucas detalhou tudo direitinho a respeito de todas as coisas que haviam acontecido ali no momento daquela caminhada até Emaús. O texto começa dizendo o seguinte no verso 13: naquele mesmo dia, dois deles indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jesus. No mesmo dia. Que dia é esse? Se você pegar aí Lucas capítulo 24, verso 1, você vai ver que foi exatamente o momento onde tudo começa. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedinho, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e elas encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus Cristo. Possivelmente é um dia, uma manhã do primeiro dia da semana que nós consideramos como sendo domingo, por isso que hoje se comemora esse evento, o dia da ressurreição de Jesus, que aconteceu justamente dentro de um evento de Páscoa. E essas mulheres, depois que elas foram ao sepulcro e não viram o corpo, elas correram para contar a outros discípulos sobre a ressurreição de Jesus. Mas os discípulos também não acreditaram. E mesmo Jesus dando tantas provas e tantas falas a respeito da sua ressurreição, ou seja, falas que apontavam
para a ressurreição, eles ainda precisavam ver para crer. E aí, a partir do verso de número 13, nós temos então a maior e a mais detalhada descrição sobre a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Lá em Marcos, capítulo 16, os versos 12 e 13, parece que Marcos está fazendo uma pequena referência àquilo que nós acreditamos ser esse texto aqui de Lucas. Então Marcos diz assim, olha, depois Jesus apareceu de uma outra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Então, provavelmente, Marcos está fazendo uma referência muito breve, muito resumida ao que Lucas descreveu com todos os detalhes. E a gente observa aqui que, enquanto as pessoas não viam Jesus ressurreto, parece que nada fazia sentido para eles. Por mais que eles estivessem caminhando com Jesus, ouvindo o próprio Jesus, e que todas aquelas coisas eram necessárias acontecer, eles continuavam tristes. Porque a morte realmente, ela não faz nenhum sentido. Porque a morte realmente não traz nenhuma esperança. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Nem a morte de Cristo traz esperança. Que heresia, pastor. Agora eu pego ele. Que heresia. Você entendeu o que eu falei aqui? A morte, você entendeu, Gilbert? A morte não traz nenhuma esperança, nem a morte de Cristo. Até que você saiba da ressurreição. Até que você veja Jesus. Até que você conheça a ressurreição. Enquanto isso não acontece, não tem sentido. Quando eu falo que nem a morte de Jesus traz esperança, de repente você fala aí no seu coração, na sua cabeça, você contesta, mas pastor, a morte de Jesus me traz muita esperança. Ela traz esperança para você. Sabe por que ela traz? Porque você sabe da ressurreição. Mas eles não sabiam. Então nem a morte de Jesus para ele trazia esperança alguma. Nem a morte de Jesus fazia sentido algum, porque a morte não faz nenhum sentido. Ela faz sentido porque nós cremos na ressurreição. E para aqueles que creem, não apenas de palavras, mas confiam plenamente na ressurreição do seu Senhor, faz mais sentido ainda a volta de Jesus. Entende isso? Para aqueles que creem na ressurreição do Senhor Jesus, não apenas de palavras, mas creem de coração, confiam de fato que Jesus ressuscitou, faz mais sentido ainda a ideia de que esse que um dia ressuscitou, ele vai voltar para levar a sua igreja, amém, irmãos? Ele vai voltar para levar o seu povo. E hoje eu gostaria de trabalhar com você um tema, quando a ressurreição faz sentido. E para eu entender esse tema, eu vou usar essa narrativa aqui do apóstolo Lucas, do discípulo Lucas, não é? Para que você entenda essa realidade. E nós vamos dividir esse tema em dois tempos, antes da ressurreição e depois da ressurreição. Eu quero mostrar para vocês como que a ressurreição faz sentido na vida de uma pessoa. Esses homens estavam voltando para casa. Eles estavam imaginando talvez chegar em casa cansados, frustrados. E quando chegar em casa poder tomar um bom banho quente e relaxar. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque é isso que significa a palavra Emaús. Casa do banho quente. Então provavelmente era uma cidade termal. Os caras iam andar 11 quilômetros, com o coração triste, frustrados, desanimados, sem sentido, sem esperança, talvez pensando, estou doido para chegar em casa. Sentar numa banheira de água quente, ou então num poço que eu tenho lá no quintal, ou então eu sei que lá pertinho da minha casa tem um poço de água quente num determinado lugar, vou dar uma passada lá, vou tomar um banho, vou relaxar e vou viver a vida. Mas o problema é que a questão da ressurreição não estava resolvida para eles. Eles estavam vivendo a decepção ainda da morte de Jesus.
E a gente começa a ver aqui que antes da ressurreição, a visão está comprometida. Então você vê aí no verso de número 16 do capítulo 24 de Lucas, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer a Jesus. Antes da ressurreição, eles só viam decepção. Antes da ressurreição, eles não viam futuro, eles não viam esperança. Não há sentido sem a ressurreição. Eles estavam fazendo até algo que é legal. Eles estavam conversando sobre Jesus. E isso é interessante para nós, porque é isso que, como igreja, nós precisamos fazer quando nós nos reunimos. Nós precisamos aprender a conversar sobre Jesus, a falar das coisas bacanas que Jesus fez, daquilo que representa Jesus para nós, do valor da sua morte, do valor da sua ressurreição. Eles estavam falando uma coisa boa, eles estavam falando sobre Jesus. Mas quando Jesus chegou próximo deles, eles não foram capazes de reconhecer aquele do qual eles estavam conversando e falando. Então, quando você não está com a ressurreição bem clara no seu coração e na sua vida, as pessoas podem chegar a você e falar sobre Jesus. As pessoas podem se aproximar de você e sentar com você e ler a Bíblia com você. As pessoas podem sentar com você e orar com você, mas nada vai fazer sentido se a ressurreição não estiver bem estabelecida no seu coração. Você vai estar como um cego, que você fala de coisas a respeito de Deus, você cita coisas a respeito de Jesus, mas você não reconhece esse Jesus quando ele se aproxima de você. A ressurreição é a promessa da vida. A ressurreição é a certeza de que a oferta dada para resgatar a sua vida foi aceita. A ressurreição é a garantia de que os nossos pecados, eles podem ser perdoados em Cristo Jesus, porque Deus aceitou a oferta que foi dada pelos nossos pecados para a nossa remissão. Mas sem a ressurreição, só há decepção. Lembra daquelas mulheres, num outro texto, que elas vão até o sepulcro, e quando elas não veem o corpo, elas estão tão focadas em achar o corpo, elas estão tão vidradas na morte, elas estão tão focadas naquele fim, que elas vão procurar um corpo e elas ficam decepcionadas porque o corpo não está lá. E elas choram, e Jesus se aproxima e elas veem um jardineiro, porque os olhos estão carregados de lágrimas. Em outro texto diz que o anjo chegou e disse o seguinte: olha, por que vocês estão procurando um vivo entre os mortos? Olha que coisa, não é? Talvez você esteja chorando por um marido que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Talvez você esteja chorando por uma esposa que ainda não entregou a sua vida a Cristo, por um filho, por um familiar que ainda não se converteu ao Senhor Jesus, e você entende que aquilo ali é um estado de morte espiritual. Talvez você chore até pela sua própria vida, porque você não encontra sentido, mesmo você vindo à igreja dominicalmente. E as suas lágrimas, elas podem estar dificultando a sua visão do Cristo glorioso, do Cristo ressurreto. Então eu quero dizer para você uma coisa: não chore. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Não chore, enxugue os seus olhos. Procure o Cristo vivo, porque é em Cristo que nós temos vida, é em Cristo que nós encontramos o sentido para viver, mesmo que tudo esteja desabando ao nosso lado. Lembra daquele salmo, se eu não estou equivocado, o salmo de número 46? Tudo pode estar dando errado em volta, tudo está tremendo, está uma confusão terrível, mas tem um lugar seguro, é a rocha que é o meu Deus. Tudo faz sentido quando há ressurreição. Antes da ressurreição, dos versos 17 a 21, as expectativas sobre Jesus são limitadas. Olha só o que esses homens conversavam. Eles lhes perguntavam, Jesus perguntou: vocês estão conversando e discutindo sobre o quê enquanto vocês caminham? Então eles pararam, estavam com os rostos entristecidos, e aí eles começam. O Cleopas é o único que tem nome aí. São 2 discípulos. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias? Que coisas?
que aconteceu lá? Olha que Jesus é irônico, né? Me diz aí, o que aconteceu? Eu quero ver o quanto vocês sabem a respeito de mim. O que vocês sabem de mim? O que rolou lá naquele dia? Não é? E aí eles responderam. Ele era, acabou? Um profeta. Poderoso em palavras, poderoso em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Certo? Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. Pode parar aí que depois eu vou pegar esse texto em outro lugar. Veja bem, volta lá no verso 19. 18, desculpa. Não, é 19 mesmo, desculpa, Emanuel. Ele era um profeta, ele era poderoso em palavras e em obras diante de Deus. A única coisa que eles não falaram era que Jesus era o Filho de Deus encarnado. A única coisa que eles não falaram é que Jesus era o Cordeiro de Deus que veio para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Sabe por quê? Porque antes da ressurreição, as expectativas sobre Jesus não são realísticas. Elas são limitadas. Se os olhos estão apenas voltados para o homem Jesus, as expectativas sobre Jesus também são humanas. Então eles não falaram, olha, quem estava lá era o autor da vida. Não, era um grande profeta. Era alguém que fez coisas grandiosas em nome de Deus, diante de todo o povo. Para aqueles homens, Jesus seria o libertador de Israel. Nada mais, nada menos do que a expectativa dos judeus da época de Jesus. Um libertador político, um libertador social. E aí a pergunta que vem para nós é: quais as expectativas que nós temos a respeito do Senhor Jesus? Uma cura? A solução para um problema insolúvel? Coisas que nós não damos contas de fazer na vida? Essas coisas podem nunca acontecer. Então como é que será a nossa vida com Ele? E a Bíblia nos leva a termos expectativas realísticas sobre Jesus. Lá em João capítulo 20, verso 30, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos, inclusive deles, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses milagres, esses registros que nós temos aqui na palavra de Deus, eles foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Você sabe o que significa Cristo? É aquele que foi ungido por Deus, é uma palavra lá do Antigo Testamento. É aquele que recebeu de Deus uma unção, e junto com essa unção, a autoridade para executar uma missão dada por Deus. E João vai dizer, para que você saiba que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e quando você crê nisso, e em crendo nisso, você tem a vida no seu nome. Essa é a expectativa que nós temos em Jesus Cristo. Que um dia Ele vai voltar, vai levar a sua igreja, e nós vamos ter contato com isso que é tão prometido para nós. E essa vida que Jesus nos oferece é a vida eterna. Jesus morreu, nós também morreremos. Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. E isso por si só, gente, já é motivo para tirar a gente da cama todo dia. Com alegria no coração, com motivação no coração, com expectativa que todas as coisas secundárias da nossa vida também podem ser tratadas por Jesus. Por que eu digo secundária? Olha que coisa interessante, né? Eu sempre falo isso aqui aos domingos à noite. Aliás, presta atenção numa coisa, você que é crente, membro dessa igreja, ok? Amém ou não? Cadê os crentes membros dessa igreja? Está aí? Amém? Você está aí? Aqui é uma igreja evangélica, são 2 cultos por domingo, tá? Amém? Estou sentindo sua falta à noite. À noite eu estou sentindo a sua falta aqui para receber os visitantes que Deus tem mandado para essa igreja à noite. Né? Então faz favor. O que eu estava falando mesmo? Perdi o foco para falar de outra coisa, tá vendo? Então veja bem. Isso por si só já deve ser motivo de alegria para nós. Por que eu digo coisas secundárias? Lembra daquele texto
que Jesus vai falando assim, está lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 6, a partir do verso 12, alguma coisa assim, que vai até o 33, ou 25 a 33, quando Jesus vai desconstruindo as necessidades cotidianas dos seus discípulos. Olha, vocês vivem em função disso, de arrumar roupa, de comer, de se preocupar com isso. Não se preocupem com essas coisas secundárias, porque Deus já está tratando dessas coisas para vocês. Vocês precisam procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus já está tratando dessas coisas. E isso é tão interessante, porque Deus trata dessas coisas na vida da gente, para que nós sejamos pessoas livres para adorá-lo, para viver para a glória dele, para fazer aquilo que precisa ser feito em nome do Senhor Jesus. Mas sem ressurreição, as expectativas ficam totalmente limitadas a respeito do Senhor Jesus, né? Antes da ressurreição, eles estavam focados nos seus conflitos atuais. Então, no verso 21 diz assim: e nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção para Israel. Essa era a expectativa. Eles tinham alguma esperança em Jesus Cristo. Eles tinham esperança numa intervenção de Deus, mas eles não conheciam a dimensão dessa intervenção. Só ficaria claro com a ressurreição. E Jesus tem muito mais para a gente na ressurreição. Isso é interessante demais. Existem bênçãos espirituais em Cristo reservado para aqueles que creem. Quando eu penso na descrição de Apocalipse 21, a descrição que Apocalipse faz do céu, meu coração se enche de esperança, e se enche de esperança porque eu tenho a certeza que aquele que vai tornar aquilo lá possível é aquele que venceu o maior inimigo da nossa vida, é a nossa morte. E com a sua morte, com a sua ressurreição, ele me deu condições de me arrepender dos meus pecados, de dobrar o meu joelho, de entregar a minha vida para ele. E agora eu vivo confiante de que eu vou desfrutar dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, porque ele ressuscitou. A ressurreição muda tudo. Sem ressurreição, eu só quero ir para casa tomar um banho de água quente. Sem ressurreição, eu só quero o conforto do meu lar. Com ressurreição, eu quero viver a vida que Cristo preparou para mim. Amém? Antes da ressurreição, versos 22 a 24, a fé está enfraquecida. Esses homens já tinham ouvido alguma coisa sobre a ressurreição, mas mesmo assim, eles não creram. O coração estava tão decepcionado que a notícia boa não entrou. Já viu isso? Às vezes o coração da pessoa está tão triste, tão frustrado, que você pode dar uma notícia boa que não entra. Só entra notícia ruim, coração fechado, olhos fechados, ouvidos fechados, completamente fechados para as boas novas do Evangelho. Aquilo ali era a boa nova do Evangelho, ele fazia parte do todo. Jesus ressuscitou. Escuta o que eu vou dizer para você, tem muita gente dentro das igrejas que vivem como se Jesus não tivesse ressuscitado. Parece que a fé não alcança a verdade da ressurreição. Está preso na sexta-feira da crucificação. Estão vivendo um eterno sábado de aleluia. Já ouviu falar disso? Já estão vivendo no sábado, aquele sábado da dor, aquele sábado que se conversa sobre as coisas que não deram certo. Está preso nisso e não conseguem chegar ao domingo. Não consegue vislumbrar, desfrutar do amanhecer do domingo, que é o amanhecer da tumba vazia. Está preso na sexta-feira da crucificação. Quanta dor, quanto sofrimento. Hoje mesmo eu estava sentado ali meditando nisso e eu fui lá na crucificação mentalmente. E, nossa, dá vontade da gente chorar. Nossa, como é que fizeram? Você imagina uma pessoa pendurada numa cruz de 9 horas da manhã aproximadamente até 3 horas da tarde. É muito sofrimento, é muita dor. E eu agradeci a Deus. Deus, glória a Deus, porque tem 2000 anos que isso aconteceu. Não está sentindo mais dor. Dá dor, mas eu não posso ficar preso na sexta-feira e nem posso ficar amargando o sábado. Meu café da manhã está amargo porque as coisas não dão certo. Meu almoço está um horror porque a família não está legal. A minha vida não está legal. Então eu fico amargando o sábado o tempo todo. Eu preciso chegar no domingo e o domingo é o dia da libertação. Domingo é o dia de ver o túmulo vazio. Domingo é o dia de renovar as esperanças, porque que Jesus, ele ressuscitou. Mas antes da ressurreição, a fé não alcança isso. Antes da ressurreição, versos 25 a 27, o entendimento das Escrituras é limitado, é falho.
Você pode ler a Bíblia à vontade, mas se você não crê na ressurreição, nada faz sentido para você. Você pode ler a Bíblia do quantas vezes você quiser, mas nada vai fazer sentido para você se você não crê na ressurreição. É por isso que pessoas que não creem na vida após a morte, elas leem a Bíblia centenas de vezes, mas não faz sentido. São ateus. Leia a Bíblia com os olhos da ressurreição e vai brotar vida para você e para sua família. Leia a Bíblia sempre na cabeça assim, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele vive. Vai brotar vida para você e vai brotar vida para sua casa e para sua família. Agora presta atenção no que acontece depois da ressurreição. Ninguém que crê que Jesus ressuscitou fica do mesmo jeito. Olha o que acontece, versos 30 e 31. Os olhos se abrem para ver Jesus. Então os olhos deles foram abertos e eles reconheceram, e depois Jesus desapareceu da vista deles. Olha que coisa incrível. Clareou tudo. Quando, diz aí o verso 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, isso é tradicional, Jesus fez isso. Partiu, deu a eles, então os olhos deles foram abertos. Agora eles viram o Jesus para além dos túmulos que eles estavam vivendo antes. Ele é o Filho de Deus vivo, o autor da vida. E agora eles viram Cristo ressurreto. Agora faz sentido. Os olhos se abrem. Agora eu vejo Jesus chegando. Agora eu entendo que Jesus está presente quando o irmão chega do meu lado e diz, olha, eu tenho uma palavra de bênção para você. Agora tudo faz sentido quando alguém chega do meu lado e diz, olha, eu não sei porquê, mas eu tenho uma vontade de orar por você. Está acontecendo alguma coisa? Deixa eu orar para a sua vida. Agora está fazendo sentido. Agora faz sentido quando o irmão diz para mim assim, olha, eu pensei em você nessa noite, eu quero abrir a palavra de Deus, eu tenho algo para a sua vida. Agora faz sentido, porque Jesus ressuscitou. Verso 32, em segundo lugar, depois da ressurreição, o coração se abre para Jesus. Perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração quando ele falava para a gente no caminho e expunha as Escrituras? Antes as pessoas liam a Bíblia, eu mesmo lia a Bíblia e não fazia nenhum sentido. O meu coração não ardia. Eu não tinha fome e sede dessa palavra, eu não entendia as coisas que ali estão. Mas agora, qualquer coisa que eu leio na Bíblia aquece o meu coração. Agora, quando eu vou para a igreja e eu ouço um louvor, uma adoração que fala de Jesus, o meu coração se arde na presença dele. Agora, quando o pregador pega a palavra e ele expõe um texto da palavra de Deus, aquilo me incomoda no íntimo do meu coração e eu sinto uma alegria tão grande, porque eu tô ouvindo como se Jesus estivesse falando para mim. Sabe por quê? Porque eu creio que ele está vivo, ele não está morto. A ressurreição chegou. Muda tudo na vida das pessoas. Terceiro ponto depois da ressurreição, versos 33 a 34. Os pés se tornam ágeis para falar da ressurreição para outras pessoas. Eles estavam indo para casa. Olha o que acontece. Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Gente, é 11 quilômetros. Acabei de chegar. Correto? Sabe o que é 11 quilômetros a pé, Vitor? Bota 22 quilômetros como se você fosse daqui a Congonhal. A pé. Mas você bateu 11 quilômetros. Berenice, para você é Pinto, né? Cadê Berenice? Tirar onda toda hora, andei 10. Você é Pinto isso. Não vou nem colocar você, tá? Para mim que sou sedentário. 11 quilômetros, acabou, sentou, descobri quem é. Vamos voltar, não é? Então ele diz aí, olha, voltaram imediatamente. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. É aquela narrativa de Marcos, tá? Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Provavelmente aqui Lucas já está falando de um período que parece que a ficha já estava caindo. Eles correram para confirmar o que eles tinham ouvido sobre a ressurreição e falar que isso era verdade. A tristeza acabou e a alegria contagiante tomou o coração desses discípulos. Presta atenção, gente. A ressurreição livra os nossos pés das amarras da frustração.
pessoa, quando está muito frustrada com a vida, ela fica presa, ela não fala de Jesus, que é vida para outras pessoas. Sabe por que ela não fala? Porque ela não está conseguindo encaixar isso na sua própria realidade. Entende isso? A gente só fala com propriedade, a gente só fala com verdade aquilo que nós estamos entendendo que está sendo aplicado em nós. É por isso que pessoas que às vezes tomam uma medicação que mudou a história dela, sentiu uma dor, ela quer falar daquilo para todo mundo. Pessoas que fez um determinado negócio que deu certo para elas, elas falam daquilo com uma propriedade incrível, mas quando aquilo parece que não está encaixando, os pés ficam amarrados. A ressurreição, ela traz tanta alegria ao coração que nós esquecemos do conforto das águas quentes de nossas casas e nos apressamos para falar de Jesus. Em último lugar, depois da ressurreição, nós nos tornamos testemunhas de Jesus Cristo. Está aí no verso 35. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Nosso papo muda. O que sai da nossa boca é vida, e vida em abundância. A ressurreição muda o discurso da tristeza e traz o discurso da esperança para nós. Amém? Como é que a gente conclui isso, né? E a pergunta que eu queria fazer é: o que a ressurreição representa para você? Talvez você tenha ouvido tantas coisas sobre Jesus, mas ainda vive sem sentido, triste, decepcionado. Às vezes você olha para a sua família, não é aquilo que você esperava, você olha para o seu cônjuge, não é bem o que você esperava. Você olha para o seu trabalho e você fala: Senhor, não foi essa vida que eu pedi. E parece que as coisas não mudaram. Ou você vive afundado em outras tristezas que nem você às vezes entende. O que a ressurreição representa para você? Tantas coisas você ouve falar de Jesus, você até fala algumas coisas, igual esses dois homens no caminho. Mas parece que nada faz sentido. Seus olhos estão cegos para ver Jesus. Suas expectativas são mais terrenas do que espirituais. É como se você gravitasse numa órbita de coisas que você acha que precisam ser resolvidas, mas todas têm a ver com a vida aqui. A ressurreição mostra para você que o maior problema da sua vida já foi resolvido. Aonde você vai morar depois que você morrer? Esse é o maior problema da vida da gente. E Jesus resolve isso na cruz e garante isso na ressurreição. Talvez seus pés estejam presos e sua boca está fechada para testemunhar da fé em Cristo Jesus, porque ela também está fraca. A fé está comprometida. Você não consegue expandir isso. Eu quero te convidar a olhar para a tumba vazia e crer de todo o coração que Jesus ressuscitou. Você entende isso? Presta atenção numa coisa. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu não vou fazer apelo aqui para você aceitar Jesus. Não é isso. Não é sobre isso. Eu quero convidar você a olhar a tumba vazia. Eu quero convidar você a desamarrar os pés, a expandir a fé, a ter sentido em Cristo Jesus, a dar um passo a mais na sua vida cristã. É isso, é sobre isso. Então baixa a sua cabeça e começa a conversar com o Senhor agora. Como é que está isso para você? Quais os sentimentos que mais tomam conta da sua vida? Qual é a prevalecência no seu coração a respeito da vida? Há sentido?
Como é que está a sua fé? Como é que está o seu discurso? Como é que está a sua visão sobre Jesus? Você está enxergando Ele? Você consegue perceber Jesus quando Ele fala com você através da palavra, através de outras pessoas? Pastor, a minha vida, eu sou crente, eu creio na minha salvação, eu tenho isso muito definido para mim, mas pastor, a tristeza toma tanto conta do meu coração, às vezes as coisas parecem que não têm sentido, eu não consigo ser aquela pessoa de fé, eu não consigo ser aquela pessoa envolvida com as coisas espirituais, eu não consigo, pastor, falar de Jesus para as pessoas, porque o meu coração parece preso, os meus pés parecem amarrados. Mas hoje, você quer olhar para a tumba vazia. Lá tem esperança. Não tem cadáver. Lá, esperança. Eu quero orar por você. Você quer isso? Você quer dizer para Deus hoje, Senhor, eu quero viver com os olhos da ressurreição. Levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. Isso, graças a Deus. Pode baixar a sua mão. Tem mais? Lá em cima na galeria. Isso, pode baixar. Estou vendo uma mão ou outra lá. Você quer dizer isso? Pode baixar a sua mão também. Você quer dizer isso para Deus? Senhor, hoje é o dia da ressurreição. E hoje, Senhor, eu quero crer com toda a esperança do meu coração. Tem mais? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Pode baixar aqui. Tem mais? Pode baixar aí também. Deus abençoe a sua vida. Bom, agora nós vamos separar adultos de crianças. Agora nós vamos ver o passo de fé que você deu. Você que levantou as suas mãos, nós estamos num culto de domingo de manhã. Um culto de crentes. Você vai levantar do seu lugar e vai vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Cadê você que levantou a sua mão? Levante do seu lugar, vem aqui na frente. Isso. Vem para cá para frente. Deixa Deus tratar da sua vida. Não pensa que isso é coisa só de gente que não tem Cristo. Dá um passo de fé em direção à tumba vazia. É dia de confiar na ressurreição. Isso. Deixa descer. Tem mais? Dá licença. Nós estamos precisando ver Deus agir no coração dos crentes. Entende isso? Nós estamos precisando ver Deus quebrar coração de crentes. Nós estamos precisando ver Deus fazer a obra na vida dos seus filhos. Nós estamos precisando ver Deus ressuscitar corações. Nós estamos precisando ver Deus trabalhar dentro da casa da gente, da vida da gente, nos filhos da gente, no cônjuge da gente. É isso que a gente precisa ver. E tudo começa quando nós reconhecemos que as coisas parecem que estão meio sem sentido. E nós começamos a nos voltar para Deus e dizer, Senhor, trabalha aqui, ó. Porque é daqui que vai se estender para todos os lugares. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui nesse domingo, ó Deus, aonde mundialmente se fala no dia da ressurreição. Importa para nós saber que na manhã do primeiro dia da semana, naquela madrugada, tudo fez sentido. Que naquela madrugada tudo mudou. E que corações, ó Deus, que andavam perto do Senhor, que ouviam do Senhor, que aprendiam do Senhor naquele dia, eles estavam totalmente embaçados, confusos, desesperançosos, tristes. Nada fez sentido mesmo ouvindo tantas coisas do Senhor. O Senhor era o pastor deles.
Mas quando a tumba ficou vazia, quando o Senhor apareceu àquelas mulheres, quando o nosso Senhor apareceu no caminho de Emaús, apareceu a Simão Pedro e tantas outras pessoas puderam ver o Cristo ressurreto, Senhor, tudo mudou. Tudo mudou. A igreja crescia. As pessoas criam nos milagres do Senhor. Os discípulos, os apóstolos entregavam as suas vidas por amor ao Senhor, porque eles viram o Senhor ressurreto. Eu quero colocar essas pessoas que vieram aqui à frente em tuas mãos, ó Deus. Visita o coração deles com a ressurreição. Dá vida a esses corações. Dá esperança, dá sentido, dá avivamento, ó Deus, a esses corações. E, ó Deus, eu não quero pedir só sobre eles. Eu peço ao Senhor pela tua misericórdia e pela tua graça, ó Deus, que isso seja extensivo à casa deles. Visita aquele marido incrédulo, Senhor. Visita aquela esposa relutante. Visita aquele filho rebelde, ó Deus. Visita aquela casa desestruturada. Oh Deus, eu entrego eles em tuas mãos agora, Pai. E peço em nome de Jesus que aquele aquecimento, aquela abertura de visão, aquele renovar da fé que aconteceu com aqueles homens no caminho de Emaús, também possam acontecer na vida dessas pessoas. Em nome do poderoso Jesus Cristo, é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Eu não sei cantar, irmã, mas vamos lá. Posso crer no amanhã. Vamos ficar de pé? Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu vou só fazendo mímica, mas é o Lucas que está cantando, tá? Amém? Só que se eu te dei atrás, eu ia ficar na mímica e ia pegar rebaba contigo. Mas fica à vontade. Ó. Não sou eu que estou falando, não, hein? Amém, amém. Senhor, leve-nos para casa na tua presença. Eu quero te pedir um favor, ó Deus. Incomoda os crentes aqui hoje para vir hoje à noite, para que eles venham com o coração aquecido aqui, para ouvir a tua palavra, adorar o teu nome, ó Deus, e falar do Senhor para aqueles que ainda não te conhecem. Leve-nos para casa e nos dê uma tarde abençoada em nome do poderoso Jesus. Amém. Despede, diz aí para o seu irmão, ele vive, irmão, sorria, alegria no seu coração, Jesus ressuscitou. Deus abençoe.